Oi, gente, tudo bem? Vamos a mais um tema do nosso canal. E hoje eu vou falar com vocês sobre comparação com outras pessoas. É comum que desde a escola a gente se compare com nossos amigos, com as pessoas que nem são nossos amigos, com aquela pessoa mais inteligente da sala, com aquela pessoa que tira notas melhores. E a rede social, muito recente, veio para amplificar e para piorar ainda mais esse problema de comparação. Ou seja, quem estuda hoje tem muito mais acesso à vida, às vitórias de outras pessoas que também estudam. Seja aquela pessoa que passou em um concurso público estudando 6, 8 meses, um ano, seja aquela pessoa que está numa fase oral e aquilo te deixa para baixo de alguma forma, né? Então, a comparação com outras pessoas é um fenômeno natural de hoje em dia, né, muito mais natural, muito mais comum do que a gente gostaria. E nós temos sim que ficar muito atentos com os perigos da comparação e se ater ao que Deus tem para a gente com relação a essa questão da comparação, né? Eu noto que, por exemplo, hoje em dia, várias pessoas que estudam para concurso público, elas se unem, né? Viram amigas, viram amigos. Essa questão de rede social, ela traz também isso, né? A gente acaba sendo amigo, né? Se tornando mesmo amigo de pessoas que moram em outros estados, né? A gente compartilha das mesmas dores, da mesma situação de vida. De outras pessoas que estudam. E por isso a gente acaba tendo ali aquela relação muito próxima. E às vezes uma dessas pessoas passa, a outra não passa, uma dessas pessoas já está mais à frente em outras fases de concurso, você ainda não está. E essa comparação, né, termina trazendo muita tristeza, muita angústia, muita ansiedade, muita frustração. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa comparação, né? Que vem desde a escola, né? Muitas vezes nós não somos bem instruídos com relação à nossa autoestima, com relação à comparação. Muitas vezes nossos pais, nossos educadores não falam sobre isso com a gente, né? E a gente acaba assim se comparando desde muito pequenos com outras pessoas e isso só vai piorando à medida que a gente vai crescendo. E agora com as redes sociais, que a gente simplesmente vê basicamente o lado bom e as vitórias das pessoas, é mais ou menos uma comparação injusta, porque a gente sabe dos nossos problemas, a gente sabe das tempestades que a gente enfrenta e a gente compara nossos problemas com as vitórias de outras pessoas, porque a gente acaba sem saber os problemas pelos quais as outras pessoas passam, né? Porque nas redes sociais se coloca muito o lado positivo da vida das pessoas. Então a gente acaba fazendo uma comparação muito injusta com nós mesmos, né? Com essa questão toda de rede social. E aí eu queria trazer para vocês um pouco o que é que a palavra de Deus fala sobre isso, de a gente se comparar, de cada um ser único e cada um ter o dever de ser único, né? Lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 4 a 5, tem dizendo o seguinte: cada um avalie o seu próprio procedimento e assim terá motivo para orgulho, somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um carrega o seu próprio fardo, certo, gente? Então, assim, como é que eu posso de repente me comparar com outra pessoa que carrega um outro tipo de fardo, que tem um outro tipo de problema na vida dela, né? E que muitas vezes eu não sei, não tenho a menor ideia sobre os problemas dessa outra pessoa. E aí eu quero me comparar, sendo que os meus problemas são outros, né? Que aquela outra pessoa não tem. E aí quando eu me comparo, eu me entristeço, né? Aquela pessoa de repente está passando primeiro do que você, porque está estudando há mais tempo do que você,
porque está estudando mais horas do que você, porque está estudando em um método melhor do que o seu, né? Tá tendo mais sacrifícios do que você. Então, gente, cada um se avalie de acordo com o seu próprio procedimento. Por quê? Porque você vai ter orgulho de você de acordo com os fardos que você carrega, né? Você tem que se alegrar com as suas vitórias, não que sejam vitórias iguais às de outras pessoas, mas que sejam vitórias considerando as suas individualidades, as suas dificuldades, os seus problemas, né? Então, cada um carrega o próprio fardo. Não compare os seus problemas com as vitórias de outra pessoa que não tem aquele fardo, né? Ela tem o fardo, os problemas dela, que muitas vezes você nem fica sabendo, e são problemas muitas vezes que você nem tem, e você nem sabe que existe essa desigualdade. Então, fica muito injusto para você ficar se comparando a situações totalmente desiguais, né? Não há nada de errado, gente, em a gente escolher pessoas para nos inspirar, para nos dar força, para nos dar motivação, para nos dar coragem, aquela coragem extra de estudar num dia que você está mais cansado, está com um pouco de preguiça, você vai e acessa alguém ali que te dá uma inspiração, que te dá força, né? Não tem nada de mais a gente ter essas referências, né? Ter referências é uma coisa boa. Referências de bons valores, referência de bons comportamentos, referência de uma vida saudável é uma coisa muito boa, né? O problema é quando essas referências viram um tipo de inveja, viram um tipo de sentimento ruim que vai te colocar para baixo, que vai fazer você se comparar e achar que a sua vida não vale a pena, que a sua vida está perdida, que você é menos, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Então, assim, é perigoso, né, passar desse limiar de admiração, de inspiração, de motivação para a questão da inveja, para a questão da comparação, para a questão de você ter uma baixa autoestima, de você ter uma percepção errada de você. Tenho certeza que Deus, ele não quer isso de você. Deus, ele não quer que você seja outra pessoa. Deus não quer que você tenha uma jornada de estudos igual a de outra pessoa. Deus tem um plano bem específicozinho para todas as pessoas. É um plano individualizado. Uma jornada de maturidade individualizada para cada pessoa. E vocês têm que entender isso. Você tem o seu próprio tempo para entender isso e tem o seu próprio tempo para executar e caminhar toda essa jornada e chegar no final vitorioso, né? Então você vai ter o seu próprio tempo, assim como os seus amigos vão ter o tempo deles, né? Então é imprescindível a gente entender que é muito injusto com a gente comparar as vitórias dos outros com os nossos fardos, com as nossas dificuldades, né? Essa questão de a gente comparar-se com o que a gente não sabe a fundo é uma questão que traz tristeza, rouba a nossa paz, é uma questão que tira a nossa força da caminhada, né? A nossa caminhada dessa jornada de estudo público, de estudo para concurso público. Eu sempre falo que é uma jornada, porque envolve muita coisa, envolve mudança de vida, mudança de prioridades, envolve abandono de vícios, envolve renúncias, envolve maturidade. Então, para mim, né, eu tenho muito isso na minha cabeça, que é uma jornada que a pessoa caminha até a aprovação. Não é simplesmente um passar de prova. Nesse caminho, Deus trabalha muita coisa na gente e é também por isso que eu tenho esse canal, porque eu acredito muito que Deus trabalha em vários níveis com a gente durante essa caminhada, durante essa jornada. E é preciso a gente estar sempre renovando nossa fé, a gente estar sempre pensando no alto, a gente ter sempre pensamentos em Deus para que a gente possa continuar
continuar caminhando, né? Eu queria ler com vocês um pouquinho agora de Romanos, capítulo 12, versículos 4 a 8, tá? E diz assim: assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Do modo que temos diferentes dons, segundo a graça de Deus, se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé, se é serviço, que seja usado no serviço, se é ensino, que seja exercido no ensino, ou quem encoraja, use o seu dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, lidere com zelo. E o que tem misericórdia, o faça com alegria. Então, gente, Deus, de certa forma, fala pra gente o seguinte: somos muitos, somos numerosos e cada um de nós tem um papel diferente no mundo. Cada um de nós tem uma caminhada individualizada. Cada um de nós vai ter uma história diferente, né? Com Deus e individualmente. Deus, ele nos instrui a pensar dessa forma, né? Afastar a comparação com as pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas que você conheceu na internet, com as pessoas que já estão lá há muito tempo estudando e que você não sabe do dia a dia dessas pessoas. Então, por favor, parem de se comparar com aquilo que vocês não sabem. Parem de se comparar, de comparar suas perdas com as vitórias das outras pessoas, porque isso é muito injusto para você. Isso vai te trazer muita tristeza desnecessária, porque em rede social a gente vê somente as vitórias das outras pessoas. Então, pare, pense, saiba que o sofrimento vem para todas as pessoas, de forma randômica, de forma aleatória. E saiba que você não é único em carregar um fardo. A outra pessoa que você está observando também carrega o fardo dela, certo? E não tem por que ter inveja, não tem por que se comparar. É, na verdade, uma perda de tempo e uma perda de energia. Você deve se comparar não só à sua melhor versão, mas também a Jesus Cristo, que é o único que a gente deve ser imitador. Nós devemos sim ser imitadores de Cristo, assim como tem em 1 Coríntios 11, versículo 1, que diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, gente, se for pra gente imitar, se for pra gente desejar ser igual a alguém, que seja Jesus Cristo, que seja a história dele, aquela história que a gente vai se deleitar e aquilo que a gente vai seguir, tá certo? Não perca tempo com a vida alheia, concentre-se na sua vida e não se compare com os outros, mas procure você mesmo se destacar e procurar ser cada vez mais parecido com Jesus na sua vida. É isso que eu espero em nome de Jesus que você tenha para sua vida, que você pare de se comparar com as pessoas, que você saiba que você tem a sua história, que Deus está à frente dela e que as coisas vão acontecer no seu tempo, da sua jornada. Viu? Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se você gostou, se você conhece alguém que possa também ser beneficiado por essas palavras, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, curte aí e até o próximo vídeo.